Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análise esportiva desse sabadão com jogos de várias ligas voltando ao normal. Estávamos em data FIFA com jogos de seleções. Para alguns a data FIFA foi ruim, outros não fizeram nada, para outros foi forrada, né? Como os trades, né, falam por aí. Enfim, estamos de volta com jogos aqui de várias ligas europeias. Temos também Campeonato Brasileiro, Série B. Não falarei de todos os jogos, não, evidentemente, né? Senão ficaríamos aqui mais de 1 hora, 2 horas. Então são alguns jogos principais aqui que vamos lapidar de maneira bem resumida. Começando aqui na Premier League, 8h30 da manhã, Forest e Chelsea. As cotações aqui estão mais justas aqui, né? Pelo momento aqui do Chelsea. O Chelsea vive uma boa fase. Está aqui entre os primeiros colocados aqui da Premier League. Digo aqui pela distância de pontos, né? Então, uma vitória aqui fora de casa ficaria dentro desse bolo aqui. O Forest não vem uma temporada com a mudança de técnico com a saída, né, do Nuno e com a presença agora do ex-técnico do Tottenham. Ainda não teve ali um momento ali de progressão, de melhoria para o time da casa. O Chelsea, ele vem assim de uma boa temporada, né? Ganhou aqui do Chelsea antes da data FIFA, ganhou do Benfica aqui na Champions League. Veio nessa derrota aqui do Brighton, mas de virada ainda, né? O Chelsea abriu o placar, teve a expulsão e aí não conseguiu segurar o placar aqui da vitória, mas vive aqui um bom momento aqui na temporada. Claro, perdeu aqui do Manchester United, mas veio de ótima vitória aqui do Liverpool, um clássico, né? Com aquele gol do Estevão, que até virou meme, né? Do nosso amigo, narrador da ESPN. Então, que foi uma vitória extremamente importante para o Chelsea dentro da sua casa, com são um dos maiores rivais da Inglaterra, Liverpool. Então foi uma vitória muito importante. Vai enfrentar o Forest, que não vive aqui um bom momento. A cotação está justa, 1,90 a favor da vitória do Chelsea. É um jogo. As características da Premier League dessa temporada têm sido mais under goals do que over goals. Mas isso é mais para o live, mais por ao vivo. E digo aqui pelo momento da partida. Normalmente, Premier League é under cartões. Se você aqui menos 8 cartões na partida, com uma entrada favorável ao Chelsea ali, um handicap, claro, mais proteção possível ali, e com algumas pitadas aqui relacionado a escanteios ou até mesmo quem tiver mais pro lastro de overgoals pode caminhar para um lastro ali mais pautado para overgoals mesmo. Mas historicamente entre eles é um caminho mais under. Tem aqui o menos de 3,5, aqui foi 3-2, menos de 3, menos de 4,5, menos de 4,5, menos de 4,5, menos de 4,5. Então tem um viés mais under goals do que over goals, ainda mais por se tratar de uma Premier League que vive ali numa fase mais que tem uma característica mais over goals. Então 1,5 gols está 1,24 e o meio de 4,5 está 1,18. Então aqui tem essa possibilidade aqui de estreitar esses dois caminhos. Claro, quem tem ali seu lastro dos seus métodos relacionado a isso. Vejo esse jogo mais para o under goals pelo histórico entre as partidas, entre eles, e também pela fase da Premier League que tá mais under goals. Brighton e Newcastle, um jogo mais difícil de analisar. As cotações aqui estão bem parelhas, são iguais aqui. É um jogo mais para ao vivo, mais ali
São dois times assim é, que normalmente fazem ótimas temporadas, principalmente o Newcastle, mas o Newcastle nessa temporada está bem abaixo do esperado. E essas cotações estão muito equilibradas, então é difícil de cravar até mesmo o lado aqui mais positivo, porque os dois times estão estáveis no campeonato. Os dois times estão iguais, os dois times aí estão aqui no mesmo ponto, nas mesmas colocações aqui, ó, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Então, o mercado ele já indica, pelo momento dos times da Premier League, também as cotações aqui são iguais. E por coincidência, eles devem ter a mesma quantidade de vitória, casa ou fora, justamente pela campanha que eles estão fazendo. Ó, o Brighton em casa tem a sua força dentro de casa. Nas últimas temporadas, o Brighton tem feito ótimos resultados jogando dentro de casa. Ganhou do Manchester City, patou com o Tottenham, patou com o Fulham. Essa vitória aqui do Manchester City é muito importante, então eleva uma moral muito legal dentro do seu elenco. O Newcastle, salvo engano, ele tem feito bons jogos fora de casa. É, aqui na Premier League, 3 empates, mas dentro de casa ele não tem feito bons resultados, principalmente em questão de vitórias. Então por isso que o mercado ele indica que um momento ali mais propício de equilíbrio. A última vitória foi do Forest, do Newcastle, dentro da sua casa, mas perdeu aqui do Arsenal. É, e essa derrota do Arsenal aqui estava ganhando de 1-0 e de virada tomou 2 gols no finalzinho aqui do Arsenal, naquele jogo ali que o final aconteceu de tudo. Teve pênalti, aí não foi pênalti, bateu na mão do Gabriel Magalhães, enfim, teve aquela polêmica do pênalti. Então, dentro de casa, perdeu do Arsenal, o Newcastle, e perdeu do Liverpool. E levando em consideração aqui, são dois times ali de elite da Premier League, então é considerável essas derrotas, mas por isso que eu vejo que o Newcastle ele tem um momento ali de crescente dentro da Premier League, justamente porque eles enfrentaram dois times poderosos da Inglaterra no começo do campeonato, dentro da sua casa, e aceitava essa derrota mesmo ali, independente das partidas ali, por considerar esses times de elite do Arsenal e também do Liverpool. Mas é um jogo parelho, jogo para ao vivo, jogo para gols, mas apenas isso em relação a esse jogo do Brighton e o Newcastle. No Manchester City e Everton, cotação até alta pelo Manchester City. O mercado, né, o Everton é um time assim instável no campeonato, mas tem feito bom campeonato aqui, considerando as últimas, né, temporadas do Everton. Então o Everton tem feito ótimos campeonatos, uma ótima temporada aqui por se tratar do Everton e por se tratar até mesmo das últimas temporadas que tem feito. Dentro de casa, o Manchester City tem bons resultados. O Everton também fora de casa tem dado trabalho ali dentro da Premier League. Mas é um jogo aqui que indica que uma partida mais favorável ao Manchester City, uma cotação que pode ser elevada no ao vivo, pode ser trabalhada no ao vivo, principalmente Manchester City começando com a posse de bola, vai tocar para um lado, para o outro, para lá, vai finalizar com mais precisão para o gol, e essa odd ela pode ser até mesmo aumentada ali durante a partida, não no primeiro tempo, mas no segundo tempo. Em caso de gol do Manchester City, aí tudo bem. Aí a gente não tem bola de cristal. Mas essa cotação por 1,40 é cabível ali para pegarmos no ao vivo ali uma entrada de vitória a favor do Manchester City. Claro, se tá dentro do seu lastro, dentro do seu método de pegar ali uma vitória no ao vivo do Manchester City ou até mesmo no primeiro tempo. O Manchester City tem essa característica de fazer gols no primeiro tempo, mas nos últimos jogos, percebendo aqui a intensidade do Manchester City,
Eu vejo aqui que ele tem, exceto no jogo do Burnley, o Burnley foi, acho que 4-1, 5-1, 5-1. Mas dos jogos aqui, ele tem feito jogos assim mais efetivos para gols e administrado a partida. O Burnley aqui, esses gols aqui foi tudo no segundo tempo. Foram 3 gols no finalzinho, mas o Manchester City ele tem feito nessa temporada um pouco mais ali de controle do jogo quando ele está à frente do placar. Então eu tenho que tomar muito cuidado em relação a pegar gols ao vivo, mas dependendo da partida, o Manchester City na frente ele pode administrar o jogo ali e, e ficar com a posse de bola mais controlada. Já o Fulham e Arsenal, o Arsenal é um dos líderes do campeonato aqui da Premier League, vai jogar contra o Fulham fora de casa, as cotações aqui estão justas pelo momento do Arsenal do campeonato, o atual líder da Premier League, disputando aqui com o Liverpool, Tottenham. As cotações estão juntas porque o Arsenal tem aquela característica efetiva, faz o gol e administra o placar. Tem feito esse tipo de jogo nessa temporada e também nas últimas temporadas. Nos últimos jogos fora de casa do Arsenal, Fulham empatou aqui, 2-1 Fulham, então vem de 2 resultados negativos, né? Se tratando de Arsenal. Arsenal aí ganhou 3 aqui, né? 5-1, 3-0, 3-0. Então, essa cotação parece mais justa aqui, é favorável ao Arsenal. É um jogo para under cartões pelas características dos times, né? Menos de 4,5 cartões, menos de 4 cartões aqui, 9 de 9, 6 de 8. A característica da Premier League é de under cartões. O árbitro é mais under cartões, então assim, um posicionamento voltado para under cartões a favor de um back favorito para o Arsenal seria favorável dentro da partida, ou até mesmo um handicap aqui relacionado ao Arsenal, até mesmo eu digo aqui, não é do meu lastro trabalhar em jogos visitantes. Então, por exemplo, tem um Arsenal aqui, é que os jogos desse sábado tá muito complexo. Tem alguns jogos assim meio que mirabolantes ali, e aí você tem que tomar cuidado. Então não é do meu estilo, por exemplo, trabalhar a favor de time visitantes. Eu sempre vou olhar para o time da casa. Então esse é um dos meus métodos. Mas passando aqui uma dica para vocês, o Arsenal aqui tem grande potencial aqui para ter essa vitória no dia. Voltando aqui no jogo aqui do Corinthians e Atlético Mineiro do Brasileirão, o Corinthians vem de uma derrota contra o Santos de 3-1, não jogou nada no primeiro tempo. Precisa e necessita dessa vitória dentro da sua casa, enfrentando o Galo, que ainda não mostrou ainda a sua superioridade de ataques, principalmente com o Sampaoli no comando. Tem feito jogos estáveis, instáveis, né? Então aqui eu vejo um jogo mais truncado, mais faltoso, um jogo mais pegado, tendência de under goals, porque o time que fizer o gol vai segurar o placar o máximo possível. Eu não vejo aqui um jogo, até mesmo o mercado já está indicando esse caminho para o under goals, justamente pelo momento das equipes. O Corinthians fazendo um gol vai segurar o jogo, o Atlético Mineiro fazendo um gol e à frente do placar vai segurar esse jogo justamente pelos cenários e pelos momentos que estão enfrentando aqui na tabela da classificação do Brasileirão. Então são 2 times que aqui estão bem próximos, estão empatados em pontuações. Então é um estilo de jogo aqui que 1-0 é goleada. Então qualquer um dos times aqui que fizer o gol, 1-0 é goleado. Já no Cruzeiro e Fortaleza, Cruzeiro vem de uma ótima, vem de um clássico contra o Atlético Mineiro. Vai jogar aqui dentro da sua casa contra o Fortaleza, que não vive um bom momento, apesar da atuação das últimas partidas do Fortaleza, com a presença do novo técnico Palermo, ex-Boca Juniors, aquele mesmo. O Cruzeiro empatou aqui do Atlético Mineiro, saiu ganhando, concedeu o empate, vai jogar dentro da sua casa aqui, dentro da sua casa tem oscilado, apesar dessas 2 vitórias aqui,
3 vitórias, esse jogo aqui contra o Sport não poderia empatar esse jogo, se tratando ali para disputar o título do Brasileirão. Então foi um resultado aqui péssimo para o Cruzeiro, apesar do empate, apesar dessas 3 vitórias aqui do Bragantino, São Paulo Internacional, esse jogo aqui do Sport não foi muito aceitável ali por estar ali participando do título do Campeonato Brasileiro. Foi um resultado negativo, mesmo vendo dessas 3 vitórias aqui dentro da sua casa. O Fortaleza não vive um bom momento, apesar dos últimos jogos ter conquistado vitórias aqui importantes, mas perdeu do Vasco com 1 a menos, o Vasco estava com 1 a menos, perdeu de 2-0 do Vasco, e vejo um jogo mais para o under goals pela necessidade das equipes. Então o Fortaleza vem de uma vitória aqui do Juventude, mas perdeu do Fortaleza, perdeu do Internacional, perdeu do Vasco, também dentro da sua casa. Vejo um jogo mais plausível para o under goals, justamente pelo momento do Fortaleza. Então essas cotações aqui estão bem justas, mas o valor não está aqui aceitável para essa odd de 1,40. 1,40 dá para trabalhar no ao vivo, justamente pelo último jogo que o Cruzeiro fez contra o Sport. Tomou um gol e foi atrás do empate, e foi um resultado negativo para o time do Cruzeiro. Falando aqui no jogo da Itália, eu estou indo pela ordem do SofaScores. Temos o clássico aqui de Roma e Inter, e as cotações estão parelhas, né? Tem um lado mais favorito da Inter de Milão, mas é clássico da Itália. Não costumo trabalhar em clássico. E eu tenho um método que eu não consigo trabalhar em jogos da Itália no sábado. Eu sempre tenho o costume de fazer até mesmo análises mais plausíveis nos jogos de domingo. Eu sempre penso Itália domingo. Para mim é uma lembrança que eu tenho de infância, de sempre tratar a Itália com carinho mais no domingo do que no sábado. Então eu vejo ali cenários mais assim, mais para o domingo, porque eu lembro, quando era criança, contando aqui para vocês, que eu assistia mais jogos da Itália quando era passado até mesmo na emissora aberta da Rede TV. Era aberto, né? Então assistia todos os jogos da Itália no domingo, de manhã, na hora do almoço principalmente. Então, assim, esse tipo de jogo de clássico aqui é mais pro ao vivo. A Itália tem características de undercartões, apesar do clássico, apesar de ser clássico aqui, é um jogo mais para under cartões, mais para under escanteios também, e também dependendo do lastro e também ali do movimento da partida, é um jogo mais aqui pautado para o under goals. Eu vejo aqui um caminho mais para o under goals, apesar que a Inter de Milão, vejo aqui historicamente tem um lado mais de over goals, mas pelo momento aqui dessas equipes, tratando de clássico, eu vejo aqui um caminho mais para o under goals, mais para under escanteios e também para under cartões. Temos aqui Barcelona e Girona. Barcelona, o grande favorito aqui, vai enfrentar o Girona, que está num péssimo momento, está nas últimas colocações da La Liga. Barcelona está aqui na segunda colocação, o Real Madrid tem feito um ótimo campeonato. O Girona vai disputar, né, ali para não cair. Vem das últimas temporadas aí, teve aquele momento ali de euforia da parte do Girona, mas vai enfrentar o Barcelona aqui, que perdeu de 4-1 do Sevilla fora de casa, e essa derrota foi dolorida para o time de Barcelona. Foi inaceitável ali por se tratar de um Barcelona e se tratar até mesmo de um Sevilla. O Sevilla aqui não ter feito um campeonato tão primoroso, apesar que está aqui em sexto colocado, mas nas últimas temporadas tem feito ali campeonatos instáveis. Essa vitória aqui do Barcelona é uma vitória aqui para ganhar moral para o Sevilla, mas você pode notar que o Sevilla dentro de campo não tem um comportamento ali de ter essas 4 vitórias aqui. Então, tanto que eu nem vou analisar o jogo aqui do Sevilla e do Mallorca. Então, eu vejo aqui mais o cenário do Barcelona, né? Aquela questão de estabilidade de preço, ver o momento ali da partida para fazer uma entrada mais ao vivo ali, até mesmo para over
gols. Então o Barcelona aqui é um grande favorito para ganhar essa partida contra o Girona. Essa odd pré-live não é aceitável para você fazer bilhete ou entrada. É, e assim, você pode fazer outros caminhos ali no ao vivo ou até mesmo em live ali, que você pode pegar um caminho da vitória. Até mesmo caso o Girona abre o placar, essa odd aqui pode subir de uma maneira mais elevada durante a partida. Ou até mesmo o Girona consegue segurar o primeiro tempo do Barcelona e essa odd vai crescendo de uma maneira mais gradual durante a partida. No mais é isso, tem o jogo do Bayern de Munique e Dortmund e a mesma relação do jogo de Roma e Inter. Apesar das disparidades de cotações aqui, eu não trabalho em clássicos de ligas, então, claro, o domínio aqui é do Bayern de Munique, o favoritismo é do Bayern de Munique, é o atual líder do campeonato, tem feito uma ótima temporada, 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Mas aqui é um jogo mais pro ao vivo, mais ali para estreitar um caminho mais no live mesmo, porque é clássico. Clássico é muito difícil de analisar o contexto e até mesmo os momentos. Um time visitante, ele está num momento horrível, mas ele vai lá e faz 1-0 e ganha do time da casa. Então, no mais é isso para esse sábado. Analisei alguns jogos pontuais aqui. Apesar do sábado ter vários jogos aqui, muitos jogos de várias ligas, não é um sábado primoroso de jogos aqui, de cotações legais. Então, são clássicos da Itália, na Alemanha, tem o favoritismo aqui do Barcelona contra o Girona, tem aqui a Premier League, que tem jogos legais aqui, mas tá difícil também de analisar. O Chelsea joga fora de casa, o Arsenal também, Manchester City está com uma cotação legal para trabalhar no live, justamente por uma cotação em 40. Tem os jogos do Brasileirão, esses dois jogos aqui que são horários legais para assistir no live, principalmente esse jogo aqui do Cruzeiro, está lá no sabadão e tal, sei o quê. Então dá para assistir o jogo ao vivo e trabalhar bem no live ali. Mas no mais é isso. Tem os jogos da Série B, mas voltando aos jogos da Ligas, a ideia é deixar a Série B no cantinho dele ali, né, de uma maneira bem sossegada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado, né, pela presença de vocês, obrigado pela oportunidade. Até breve, tamo junto, é nóis.